Vamos para mais um cortezinho, vamos ver mais um videozinho aí. Parece que o Bolsonaro desmaiou e teve crise de soluço após o telefonema do Trump e do Lully. Parece que o Lully andou conversando com o Trump, né, acerca das sanções e por aí vai. E parece que o Bolsonaro tá morrendo de desgosto. Então a gente vai reagir aos galãs feios falando sobre isso, que é a nossa sopinha de abóbora semanal. Vamos lá. Ô, Helder, Oi. o Bolsonaro chegou a desmaiar, hein? Depois que Chegou? ouviu o Trump falando do Lula. A minha internet tá ruim porque tá ventando muito aqui. Eu não sei se vai passar o vídeo direitinho, tá? Vocês me avisem aqui. Mas tem o Flávio Bolsonaro falando sobre as condições do pai dele logo depois que o Trump falou com o Lula. Que Bolsonaro teve crise de soluço e apagão após conversa entre Lula e Trump e não pôde receber o filho Flávio. Cara, o animal tá sofrendo, né? Não tá na hora de sacrificar de repente. Ele tá cheio dos problemas. De repente não é hora de fazer uma eutanásia no animal. É só uma sugestão. Que peninha. Pessoal, boa tarde. Hoje, segunda-feira, quase 4 da tarde já. Só para falar para vocês que já estamos aqui em Brasília, aqui no fundo, a casa do meu pai. Caralho, imagina tá preso num caso. O Flávio, né? Que é dono da. Era dono de um milagre, né? Ele praticamente era dono do milagre. Ele era dono de uma fábrica de chocolate, uma loja de chocolate no shopping, que vendia só em dinheiro vivo e faturava milhões. Só em dinheiro vivo. Milagre. Casarão desse, mano, é muita folga, né? É muita folga, É o Willy Wonka da família, né? piscina, é telão, tem tudo nessa mansão do Bolsonaro. Aliás, todos os filhos moram em Claro. mansão, né? Sim. A prisão do Bolsonaro ela é muito melhor do que 99,99% da condição de vida de todos os brasileiros. Dizem eles, com dinheiro. Por isso que ele tem que passar um tempinho na papuda. Comer marmita fria, comer marmita vencida, tomar água que passou em cano enferrujado. Ele tem que sofrer, trocar cigarro pelas coisas, usar cigarro como dinheiro na cadeia, ficar passando o resto da sua miserável vida num, num condomínio de luxo. Isso aí não é punição, isso aí é benefício. Tem gente que mataria pra ter a vida que o Bolsonaro teve, que ele tá tendo agora. E ele também, né? Supostamente aí responsável por 700 mil mortes. Então talvez ele mereceu. Ele mereceu. Da política, né? Já que nenhum deles trabalha. Nunca viu o Flávio Bolsonaro ser advogado de ninguém. Nunca viu o Eduardo Bolsonaro fazer nada além de ser chapeiro. O Carlos Bolsonaro, então, é aquele que não sabe atravessar uma rua sozinho. O Jair Renan é a mesma coisa. Então... Carlos Bolsonaro até recebeu uma moeda falsa quando começou a ser vereador, de troco no busão. Não, Flávio tem negócio. Aí eu recebi um dinheiro falso uma vez também. Eu fui comprar um negócio pro meu patrão no mercado ali, e daí fui pagar com a nota de R$2. Aí a guria olhou a nota, eu brinquei, não, eu vou te dar dinheiro falso, brincando com a guria do caixa, que eu já conhecia, né? Aí ela assim, realmente essa nota é falsa, olha aqui, ó. Ela pegou, botou contra a luz, aí apareceu o símbolo da nota de R$2, ou seja, falsificaram uma nota de R$10 numa nota de 2. Quando não era do mesmo tamanho, né? A nota antiga. É um empresário do ramo de chocolate, cara. Recebe só em espécie. É por isso que ele é tão rico assim, entendeu? Você fica aí tirando uma com a cara dele, mas ele é muito bem sucedido. Cara, que você queria estar preso assim, numa mansão como essa? Piscina, telão, bebida, comida, empregado, segurança, motorista. Puta, mano. Os caras reclamam de umas coisas que eu vou te contar. Pois é, eu trabalho todo dia pra ter muito menos. Eu tenho um carro velho, eu tenho uma casa bem modesta e trabalho pra caralho. Tipo, é isso que eu tô dizendo. A gente trabalha pra ter a punição do Bolsonaro. Isso aí tá tudo errado, né?
viu, velho? Até o Jair Renan, quando morava em Brasília, você lembra? Morava numa puta casa legal. É, O Alan da mãe. dos Santos, mano. O Alan dos Alan Santos dos tinha uma Panos. casa na Asa Sul maravilhosa. Paga pelo Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Dirigiu um Corolla do ano. Um vovorola. Sim, não tem... Aqui é todo mundo na vida mansa. Aí, ó. Mais um dia de fortes articulações. Vim aqui para dar um abraço nele, atualizar, mas ele tomou um remédio aí por causa da questão do soluço, que dá uma apagada nele. Não consegui falar com ele, mas depois eu volto aqui para dar um abraço e atualizar. Pessoal, boa tarde. Então basicamente, sou o Flávio Bolsonaro, estou na frente da casa do meu pai, fiz vários nadas, mas estou justificando não ir pra sessão do Senado. Tomou um calmante pra dormir, pra não ver assim, caralho, isso não tá acontecendo. O Lula não falou com o Trump, não é possível. E agora, o único cara que ia me salvar, o único cara que ia me salvar era o Trump, porra. Esses caras que são entreguistas, Helder, eu puxei meu pai. um vídeo antigo do Adrilles Jorge. Certo. Meu Deus do céu. Chegou em mim, assim, tá? Um vídeo do Adrilles Jorge na minha timeline falando sobre esse entreguismo que eles têm com os Estados Unidos. Tá? Ele já dizia em 2023 isso aqui, Helder, que vocês vão ver o absurdo que é. Esse cara é vereador, hoje em dia de São Paulo, não faz absolutamente nada, mas vejam como não é a mesma frase, as frases que o Eduardo Bolsonaro fala hoje. Tá? Aqui, ó. E o Monark discordando dele, ainda na época do Monark Talks. Se tem uma superpotência econômica sedimentada em valores como democracia, em valores cristãos, como compaixão, misericórdia, perdão, acolhimento ao próximo, sem que tenha um... Espero que ele não esteja falando dos Estados Unidos. Eu tenho quase certeza que ele está, mas espero que ele não esteja. Porque aí ele não está falando de um país que corresponde às características que o Adrilles acabou de mencionar. Autoritarismo implícito. Se você tem essa democracia pujante, economicamente, belicamente pujante, que queira vender e propagar essa democracia, ainda que com... Mas é Belicamente pujante, sim. Peraí, tá ainda que errado, com cara. interesses Você tá econômicos, factualmente errado. eventualmente eu vou torcer. Eu dou a salvaguarda dos Estados Unidos serem o xerife do mundo. Porque a maioria das culturas do mundo é uma merda. Por que a ONU é uma merda, que você concordou comigo? Porque a ONU quer dar voz a todas as culturas nesse universo multicultural. É por isso E que a a maior... Não, a ONU é uma merda porque ela literalmente não dá voz para todas as culturas do mundo. Porque, por exemplo, tá tendo o que tá acontecendo lá no Oriente Médio, e aí todo mundo votou para aplicar sanções contra o país que está agredindo lá no Oriente Médio, que é Israel, e apenas 2 países votaram contra, Estados Unidos e Israel. O que aconteceu? A moção foi negada. Então, o problema da ONU é porque não dá voz igual para todos os países. Países como Estados Unidos têm poder de veto. Se eu não me engano, são os países que têm a bomba atômica, né? Eles têm poder de veto nas decisões. maioria das culturas é uma merda. E aí você me desculpe, a cultura americana, Você tá muito... a cultura americana é melhor que a cultura do sul, da A cultura americana depende de qual América está se falando. Temos a América do Sul, a América Central, a América do Norte. Aqui a gente tem autonomia, alguma autonomia. Somos América do Sul, seu capacho. Turquia, tô lembrando aqui, que obriga a mulher estuprada a casar com o estuprador. A cultura americana, com a sua democracia, com as suas imperfeições, é melhor que uma cultura Yanomami, que enterra crianças recém-nascidas com síndrome de Down. Então existe uma guerra de uma espécie de darwinismo cultural em que melhores elementos culturais vencem. E os melhores elementos culturais da nossa sociedade moderna, ocidental, são hoje a democracia, o cristianismo, o acolhimento, o perdão ao próximo, a própria princípio de tolerância. Tolerância à cultura diferente, tolerância a culturas distintas, mas você não pode tolerar, que é o que acontece com esse relativismo moral antropológico, quem queira te Você que tá destruir. fazendo relativismo. Quem queira te destruir. O que acontece? Por que a França tá uma merda? Porque eles abriram toda sorte de portas para movimentos terroristas que odeiam e desprezam a própria cultura francesa. E hoje o francês está cheio de terroristas lá em Paris, querendo matar francês, querendo impor goela abaixo uma cultura bárbara, e eventualmente está destruindo o próprio pilar da cultura francesa por causa desse multiculturalismo absorvido pelo próprio governo da França. O Adrilles é tão imbecil que o Monark parece um super sensato, né, cara? Cara, pode parecer um pouco de ressentismo, de ressentimento, talvez seja. Mas, cara, como a direita tem gente imbecil falando merda e tá aí ganhando dinheiro. Esse cara é vereador, cara. Ele é vereador eleito de São Paulo. E ele passa mais tempo em podcast do que trabalhando. E o cara tá aqui trabalhando, ralando pra caralho. E ouvindo essa topeira.
Esse cara devia estar preso, Helder. Até o Monark tá abismado. Não, nem o Monark aguentou. O Monark tá abismado. Ele também desconsidera e despreza a história colonial da França, né? É simples fazer uma análise levando em consideração só um lado. Até porque ele é a favor provavelmente do colonialismo, ele defende o Estado de Israel, né? Mas ele despreza a história do colonialismo da França. Ele despreza muitos fatores na análise dele. Ele despreza, por exemplo, que países nórdicos são países que tiveram as suas sociedades calcadas no estado de bem-estar social e são extremamente ateus. E são países que deram extremamente certo. Será que ele também concorda com isso? Ou ele acha que Suécia não é exemplo? Será? Então, assim, você faz essa análise bem seletiva para defender um ponto de vista que vai agitar o seu gado, a gente já sabe qual que é o objetivo, né? É propagar eugenia, propagar viralatismo, propagar a própria postura anti-cultura nacional, porque eles falam que são patriotas, mas odeiam qualquer coisa que seja brasileira. A gente sabe em que pé está esse tipo de análise e qual vai ser o resultado dela no final. Concluindo, o que ele quer com isso, a gente sabe muito bem. Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente teve, Helder, para você ver como é que a coisa tá feia para o bolsonarismo, o Joel Pinheiro da Fonseca. Meu Deus. Falando que o Lula está... Joel Pinheiro da Fonseca é um cara que, inclusive, já conversei com ele no Instagram. Aí eu pergunto alguma coisa, ele responde, eu refuto o que ele respondeu, aí ele não responde. Essa é a nossa interação. Joel Pinheiro da Fonseca, ele era o cara que defendia a liberdade do povo vender seus órgãos, né? É basicamente a liberdade do pobre, né? Que vender seus órgãos para os ricos viverem mais. Porque, né, quando a condição financeira é diferente entre o pobre e o rico, obviamente o pobre vai vender para o rico. Nenhum rico vai tirar um rim para vender para um pobre, né? Ele era ANCAP, agora ele é só liberar o burro. Fazendo um trabalho magnífico e que os bolsonaristas estão perdidos. Tá aqui, nome de Bolsonaro desapareceu das manifestações de Trump. Análise, hashtag análise. Esse é outro exemplo. Herdeiro nunca precisou passar trabalho na vida, estudou escola boa e mesmo assim é um medíocre do caralho. Mas é filho do editor da Folha e é um playboyzinho que já teve todo o seu caminho traçado antes mesmo dele nascer. Análise, Joel Pinheiro da Fonseca, que vamos ver ele, até ele está... E ele nem parece ser um cara tão ruim, ele só tem as ideias erradas. Abandonando o bolsonarismo, como é que pode um negócio desse? A gente está vivendo, acompanhando a seguinte pergunta: até quando o PL continuará no seu discurso? E vamos ver se nas ações também ou não, amarrado à estratégia do Eduardo Bolsonaro. Uma estratégia que a gente está vendo, já está dando com os burros na água, já está naufragando de uma maneira fragorosa. Até mesmo a relação Brasil, o governo brasileiro com o Trump parece que já está se dando em novos termos, como a gente comentou há pouco. Se antes era o nome do Lula que não aparecia, do Trump, nas últimas manifestações tem... Ai, os petistas estão gozando de suas calças. Ai, o Lula está falando com o Trump. Ai, o Trump está falando com o Lula. Ai, meu Deus. E eles não percebem que seria de repente até uma oportunidade do Lula dar uma guinada pro outro lado que tá ganhando a guerra. E não ficar abanando o rabinho para quem tá perdendo essa guerra comercial. Tanto é que é mais prejudicial pro Trump as próprias sanções que ele aplicou e tal, do que pro Brasil em si. Que o Brasil consegue abrir novos mercados, exportar suas matérias-primas e os Estados Unidos não consegue procurar outros compradores porque ele tá taxando o mundo inteiro. Então, o Brasil vai entregar alguma coisa para os Estados Unidos, provavelmente terras raras, lei de proteção de dados, alguma coisa do tipo, e para não ganhar nada, para apenas recuperar o privilégio de vender mais barato para os Estados Unidos. Vê se pode. O nome do Bolsonaro, que desapareceu das manifestações ali do Trump. Então, é uma estratégia que já não deu certo. Se o partido, o PL, na Câmara dos Deputados, insistir com isso, e estão dizendo, mas nós talvez tenhamos os votos para aprovar aqui na Câmara. Mas ninguém nunca duvidou disso.
O ponto é que sempre que se coloca é primeiro, no Senado é uma história bem diferente, e mesmo no Senado, caso a pressão política consiga fazer andar ali, o Supremo Tribunal Federal já se tem clareza de que essa tal anistia ampla, geral e restrita não prospera. Então é isso. Se eles vão continuar aferrados a uma estratégia de que pede tudo, mas que já se mostrou que não vai ter o seu resultado e que já tem, assim, já está decretada a sua morte desde já, ou se vão finalmente optar por aquilo que é possível, né? Que não é o que eles desejariam, mas que é o possível e que vai ter um efeito, pelo menos, relevante, que é, olha, todos aqueles pobres coitados do 8 de janeiro que ainda estão em regime fechado, que são mais de 100 pessoas, eles provavelmente já deixariam aí o regime fechado de imediato. E nesse caso, para além de Eduardo Bolsonaro, é o próprio Bolsonaro, viu? É a obsessão dele, todos os aliados dizem que ele, o único assunto que o interessa, até essa discussão se Tarcísio foi tratar com ele de eleição, ele só fala de anistia, quer dizer, é o objetivo principal dele, por isso que a tropa de choque fica insistindo nesse assunto. A anistia, né, anistia para os infiltrados, né, do 8 de janeiro, que tentaram, até hoje tem gente que fala que os manifestantes de 8 de janeiro, os golpistas, eram infiltrados do PT, e agora estão pedindo anistia para os infiltrados do PT. Obviamente estão usando aqueles pobres diabos de massa de manobra novamente, mesmo presos, para tentar algum perdão para o Bolsonaro. Você tem razão, coloca para votar. A questão, o governo sempre falou isso, né? Coloca o projeto da dosimetria. Aí na calada da noite, que muita gente opera dessa maneira lá, coloca um outro projeto de anistia, né? A dosimetria volta a se tornar anistia. Vai para o Senado, derruba. Volta para a Câmara. Quem dá a palavra final é a Câmara. Aí tem sanção presidencial, tem... E tem o Supremo. O Supremo vai ser uma barreira intransponível nesse caso. O que eles esperam, né? Exato. A gente... Bezi. Na real, não é nem o Supremo, né? É a Constituição. Está escrito na Constituição, tem que respeitar. Que nem tinha um presidente que dizia que ele falava assim: tá no livrinho? Se tá no livrinho, pode fazer. Tá no livrinho anistia? Não tá no livrinho anistia, então não pode fazer. Tem aí um desembarque de parte da imprensa também, mas não só um desembarque, como a gente falou anteriormente aqui, de políticos. Políticos que, por orientação do partido, teriam que dar apoio a um candidato de direita que vai disputar com o Lula no ano que vem, mas que estão contrariando as ordens do partido e não vão apoiar o nome que eles indicaram. Na real, eles vão apoiar um candidato de direita, né? O Lula. Tá? Primeiro a falar isso foi o candidato que governa muito bem para a direita, faz o serviço da direita melhor do que a própria direita então vale bem mais apoiar o Lula do que apoiar qualquer golpista maluco. Otto Alencar, senador baiano, disse que não vai apoiar o candidato que o PSD lançar. E no ano que vem, provavelmente, vai ser o Ratinho Júnior, que é do próprio PSD. Ele vai falar pessoalmente pro Ratinho Júnior que não iria apoiá-lo, que vai apoiar o Lula como ele faz desde 2002. Além do Otto Alencar, nós tivemos também, de ontem para cá, essa declaração do André Fufuca, ministro dos Esportes, que afirmou que a sua alma e o coração e a força de vontade estarão do lado de Luiz Inácio Lula da Silva. É só o que faltava também, né? O cara é a porra do ministro dos Esportes, tirar a Leila do vôlei pra botar esse palhaço aí. Aí o cara diz assim, não, eu sou o ministro do Lula, mas ano que vem é Bolsonaro, temos com o Bolsonaro junto. Aí também fica difícil, né? Fica meio complicado. Aí se fizer isso aí fecha o governo, entrega. Eleições de 2026, e eu vou trazer também aqui o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, que é do PP também, que afirmou que não vai abrir mão de disputar o governo do estado em 2026 e que o palanque no estado no ano que vem vai ser do Lula. Vamos ver o André Fufuca primeiro aqui. Deve ter deixado o Ciro Nogueira a possesso. Eu queria lhe dizer, presidente, que o importante não é justificar o erro. O importante é evitar que ele se repita. A gente tem uma missão não apenas aqui, mas do Brasil inteiro, que é dar a maioria absoluta a Jair Messias Bolsonaro no dia 30 de outubro. Em 2022, eu cometi um erro. Mas agora em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado. Pode ser, mas a minha alma, o meu coração, a minha vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil. Eu queria lhe dizer, presidente. Eita, esse aí. Se há governo, eu sou a favor. Tem cavalo com chance de perder. E ainda temos aqui também o Lucas Ribeiro, que é do PP, mesmo partido do André Fufuca, e do Ciro Nogueira, vice-governador da Paraíba, diz que vai disputar no ano que vem e não abre mão de deixar o palanque para apoio de Lula no ano que vem, nas eleições para presidente, governador, deputado estadual, federal e senador. A reeleição de Lula, no nosso palanque, no nosso governo, já está no presidente Lula.
nós já governamos com ele, com o apoio dele. E desde a primeira eleição, o primeiro mandato, o primeiro turno da última eleição, é que nós fomos, em cada lugar, em cada canto da Paraíba, voto para dizer tudo da mesma forma. Hoje, essa semana, por exemplo, o presidente Lula se reuniu com os governadores do Nordeste para discutir os impactos do tarifácio. O governo dialoga, tem proximidade, tem obras importantes. Tem muito vídeo ainda. Em parceria com o governo do Estado. Eu acho que não vai ser muito mais disso aí, vai ser... Ano que vem vai ter aquela aliança fascista contra o fascismo e é isso aí, né? Acho que a gente já falou do que a gente queria falar, acho que tá bem contemplado. Agradeço aí ao pessoal dos Galãs Feios por permitir fazer o react. Muito obrigado pelo conteúdo que vocês produzem, é de muita boa qualidade. Caso você tenha gostado do meu react, curta, compartilha, se inscreva. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.